A paz de Ausch, nosso Machi, amados irmãos. A paz de Ausch, irmãos. Aqui é o irmão Marco Bertove, irmão Paulo. E nós estamos aqui agora para, primeiramente, falar para os irmãos que a obra Filadélfia, ela precisa ser concluída. Não adianta os irmãos pensar em arrebatamento antes da obra ser concluída, que isso não vai acontecer, não. A obra tem que ser concluída, né? Mas a gente sabe que vai acontecer muito em breve, tá? Então tenha paciência, deixe a ansiedade de lado. Mas agora essa mensagem aqui, a gente vem falando em nome de Yao e no nome de Yausha, tá? Conforme Yao falou com Ezequiel, ele falou assim: assim diz Yao. Fala para eles, Ezequiel, assim diz Yao. Quer eles ouçam ou não. Então a nossa mensagem aqui agora é para que os irmãos ouçam. Porque o que nós vamos trazer aqui agora não vem de nós, não é do nosso entendimento, tá? Mas é entender que o que nós já tínhamos falado antes, que agora não é só alterar o nome. Né? Vou alterar o nome. Vamos lá, vamos alterar o nome porque é a mesma pessoa. Nós tínhamos essa mania de falar. Não é as mesmas pessoas. Quando eu falo de Yao, eu estou falando de Yao. Quando eu falo Deus, eu estou falando de outra pessoa. Quando eu falo de Yausha, eu estou falando de Yausha. Quando eu falo de Jesus, né, hoje chamado Jesus, eu estou falando de outra pessoa. E isso foi impactante para nós também. Então, mas nós não falamos, como os irmãos sabem, nós não utilizamos o nosso conhecimento. Nós utilizamos a palavra. Então, primeiramente, assim como o pai falou com Ezequiel, para ele fazer, nós iremos ler do mesmo formato, no mesmo relatório, conforme foi dito, tá? Primeiro nós vamos iniciar falando em Ezequiel capítulo 3, a partir do versículo 17, que diz assim: Filho do homem, eu te constituí atalaia para a casa de Israel. Quando ouvires uma palavra da minha boca, adverti-lo-ás de minha parte. Se digo ao ímpio, tu morrerás, e tu não advertires, se não De falar, tu morrerás, e tu não advertires, se não lhe falares, a fim de desviá-lo do seu caminho mau, para que viva, ele o que? Morrerá, mas o seu sangue requê-lo-ei da tua mão. Por outro lado, se tu advertires o ímpio, mas ele se arrepender do seu caminho mau, morrerá na sua e não se arrepender do seu caminho mau, morrerá na sua iniquidade. Mas tu terás salvos o quê? A vida dele. Também, se o justo se afastar da sua justiça, praticando a injustiça, e eu puser um tropeço diante dele, é Yao que está colocando um tropeço diante dele, e ele vier a morrer, porque não advertiste, morrerá certamente em virtude do seu pecado, e a justiça que praticou antes já não será lembrada. Ou seja, está falando contra Ezequiel. Se ele não falar, ele será cobrado desse, ok? Aí a palavra continua: mas o seu sangue eu requererei da tua mão. Por fim, se tu advertires o justo para que não pecasse e ele não pecou, viverá, porque deu o que? Ouvido à advertência, e tu terás salvos a tua vida. Então aqui, para ficar bem claro, a palavra é: temos que falar o que o Pai está nos falando, porque não queremos na nossa mão sangue de ninguém. Não queremos na nossa mão sangue de ninguém. E isso é muito sério, meus irmãos, porque agora, quando nós começamos agora a falar da palavra, vai começar a se cumprir o que a Acha falou, que nós seremos caluniados, nós seremos desprezados, né? Nós seremos o que? Deixados de lado, né? Seremos perseguidos, tá? Então nós vamos ver. Vamos ver em 2 Coríntios, vamos abrir lá. Você quer ler, irmão Paulo? Bem. 2 Coríntios, capítulo 4, do 1 ao 6.
2 Coríntios capítulo 4, do 1 ao 6. Fala assim, diz assim: por isso, já que com compaixão fomos revestidos de tal ministério, não perdemos a coragem. Dissemos não aos procedimentos secretos e vergonhosos. Procedemos sem astúcia e não falsificamos a palavra de Ial. Muito pelo contrário, pela manifestação da verdade, recomendamos-nos a consciência de cada homem diante de Ial. Por seguinte, se o nosso evangelho permanecer velado, está velado para os que se perdem. Para os incrédulos, dos quais o Deus deste mundo, o Deus deste mundo obscureceu a inteligência, a fim de que não vejam brilhar a luz do evangelho da glória de Yahshua, que é a imagem de Ial. Não proclamamos a nós mesmos, mas a Yahshua Mashiach, quando nós mesmos apresentamos-nos como vossos servos, por causa de Yahshua. Porquanto Ial que disse, do meio das trevas brilha a luz. Foi ele mesmo que reluziu em nossos corações para fazer brilhar o conhecimento da glória de Ial, que resplandece na face de Yahshua. Ou seja, ele fala no versículo aí, irmãos, no versículo 2, dissemos não aos procedimentos secretos e vergonhosos, procedemos sem astúcias e não falsificamos a palavra de Ial. Muito pelo contrário, pela manifestação da verdade, recomendamos-nos a consciência, ou seja, faz voltar a consciência de cada homem diante de Ial. Ou seja, uma advertência do apóstolo Paulo, linkando com o que Ezequiel está fazendo. Ezequiel fez. Quando você pega o livro de Ezequiel, no capítulo 3, no primeiro versículo, você vai ver ali que foi dado para Ezequiel comer o livro. Ele comeu e a palavra fala que era doce na boca dele. Tá? E o pai falou assim, olha, come o livro e anuncia. Ok? Então aquilo que ele recebeu, ele estava anunciando. E ele não poderia deixar de anunciar. E o apóstolo Paulo está falando agora que, olha, nós não estamos pregando algo falsificado. E nós não estamos indo falando com astúcia de nós mesmos. Nós estamos falando... Quem é astuto ali é Satanás, Satanás. Né? Nós estamos falando de quem? De Yahshua. Da parte de Yahshua agora para todos. Seja ele ímpio, seja ele que serve a Yahshua, seja aqueles que estão nas denominações, centro espíritas e qualquer religião que seja, ou qualquer denominação que seja, não importa. Essa mensagem é para todos, porque nós fomos enganados. Foi nos colocado um pensamento teológico, fazendo com que viéssemos a adorar não ao Criador dos céus e da terra, e sim a Satanás. Porque aqui fala já, a palavra é bem clara, né, irmão? Fala assim, ó, para os incrédulos, dos quais o Deus desse mundo. O Deus deste mundo. E não é falar assim, vamos colocar a letrinha maiúscula aqui. Vamos colocar a letrinha maiúscula. Vamos diferenciar esse Deus outro Deus. Não. É só botar um D maiúsculo. Então, isso não existe em lugar nenhum. Então, isso aí é ensinamento que vai contra. Entende? Porque lá atrás, eles pronunciavam o nome de Ial e de Yahshua. Entendeu? Eles pronunciavam. Então, vamos iniciar primeiro entendendo algo que nós já falamos há muito tempo. Quando a gente pega no livro de Jeremias, no capítulo 11, versículo 19, está falando ali assim, olha, eu era como cordeiro manso que foi levado a matadouro. Está falando de Jeremias? Não, ali é uma profecia. Fala de Yahshua. Eu era como cordeiro manso que foi levado a matadouro, mas eu não sabia que tinha um plano contra mim. Destruamos a árvore com seu fruto para que o seu nome não seja mais lembrado. Aí, isso foi uma profecia em Jeremias. Finalzinho, para que o seu nome não seja mais lembrado. É o primeiro ponto. Quando nós vamos lá em Atos capítulo 4, versículo 17, vamos abrir lá? Atos 4, versículo 17. O começo disso tudo foi ali, meus irmãos.
no período dos apóstolos ali, depois que Yahshua já tinha sido ressuscitado, ok? Por Ial. 4,17, o que está escrito? Mas para que isso não se divulgue, vamos ler um pouquinho mais para trás. Pode. Aqui, ó, Pode ler. Vamos ver no versículo que ao ver a intrepidez de Pedro e João, verificando que os homens iletrados e sem posição social ficaram admirados, reconhecendo-nos e, é verdade, como que estiveram com Yahshua, mas vendo com eles de pé um homem que fora curado. Nada podia dizer, em contrário, mandando-nos, pois, sair do sinédrio e puseram a deliberar, dizendo: que façamos com esses homens? Porque eles realizou um sinal notório, claramente manifesto a todos os habitantes de Al-Shalom, e não podemos negá-lo. Mas para os que isso não se divulgue ainda mais entre o povo, proibamos com ameaças de tornar-se a falar nesse nome, a quem quer que seja. A quem quer que seja. Isso aqui foi quando Pedro, no capítulo 2, você vai ver, e que Pedro, ele curou um aleijado de nascença. Ele curou. E esse homem salteou lá dentro do templo. E muitos viram o que aconteceu. E muito conhecia aquele aleijado que ele ficava ali na porta do templo, né? Estava ali o tempo todo pedindo esmola. Estava ali o tempo todo. E ele foi curado, né? E Pedro falou assim: olha, esse que nós curamos ali, curamos no nome daqueles que vocês rejeitaram. E Yahshua Mashiach. Na época não tinha Jesus Cristo. Eles falavam em hebraico, a letra J nem existe no hebraico. A letra J nem existia. E não existe até hoje. Inclusive ela foi criada em 1512. Ou seja, depois que o Messias veio. 1512, Então é o primeiro ponto. Tem algo aí. Aí, esses Ialdins, que é os sumos sacerdotes ali, né, da linhagem sacerdotal, ali fala que eles são da linhagem sacerdotal. Eles começaram a perseguir Pedro. Pedro e quem? Pedro e João. Começaram a perseguir eles e falar com eles assim: ó, vamos perseguir eles para que eles não pronunciem mais esse nome em nosso meio. E a palavra fala ameaçando eles. Ameaçando eles. Ou seja, começou uma perseguição, porque Yahshua já tinha orientado que eles seriam perseguidos por causa do nome dele. Porque o nome dele deveria ser ocultado. E a gente sabe muito bem que os Ialdins de Israel, né? Quando fala Ialdim, fala judeus, para que todos entendam. Os judeus lá de Israel, os israelitas lá, eles ocultam, os rabinos, eles ocultam o nome verdadeiro de nós. Eles ocultam. Inclusive que, vamos supor, se estiver falando dois Ialdins e pronuncia o nome do Pai Criador, fala assim, ó, Ial. Mas se tiver dois Ialdins. Mas se tiver um Ialdin falando com um gentil, com um pai de pessoa, fala Iarro. Para ter essa diferença, para eles não falar o nome. Eles não podem falar. Ele não pode falar o nome, entendeu? Por isso tem essa diferença de Ial, as traduções. Muitos falam assim, mas eles falam que é Benjamin Netanyahu. Mas quando os dois estão falando, ele pega uma propaganda lá de Israel, você vai ver que vai falar Ial. Benjamin Netanyahu. Exatamente. E tem até mesmo um rabino aí recentemente, um estudioso aí, que ele fala muito sobre os acontecimentos em Israel, ele falando o nome dele, o nome dele, Alial. Ele falou o nome dele, meu nome é Alial, porque em Números 6:27 a gente sabe ali, coloque meu nome sobre os filhos de Israel, para eu os abençoar. Ali a bênção sacerdotal sobre os filhos de Israel teria o nome de Ial. E isso é coisa básica, meus irmãos, que nós já falamos há muito tempo. Né? Agora, quando nós falamos o Deus desse mundo, nós vamos ir lá quando Satanás tentou Yahshua. Quando Satanás tentou Yahshua no deserto. Vamos pegar essa passagem? 4. Fala assim, ó. Yahshua, pleno do espírito de Al, voltou ao Jordão. Era conduzido pelo espírito através do deserto, durante 40 dias. E tentado pelo diabo, nada comeu esses dias. Passando esse tempo, teve fome. Disse então o diabo: se és filho de Al, manda que essa pedra transforme em pão. Replicou-se Yahshua: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Diabo, levando para o mais alto, mostrou-se num instante todos os reinos da terra. Todos os reinos da terra. Todos os reinos da terra. E disse-lhe:
eu te darei todo esse poder com glória desde os reinos, porque ela me foi entregue e eu dou a quem quiser. Ou seja, foi entregue a Satanás Os reinos da todos terra. os reinos da terra. Todos. Por Aí já- isso que é representado como Deus Deste mundo. desse mundo, desse século, dessa era. E ele vem desde quando Satanás ele predomina na terra. Por que eu estou falando isso para os irmãos? A gente está trazendo isso para os irmãos para mostrar que Satanás ele já enganava. Lá atrás ele seduziu Eva. Por que ele seduziu Eva? Porque ele precisava colocar a linhagem dele no mundo. Aí veio mais à frente o apóstolo Paulo falando: eu tenho medo que vocês, assim como Eva foi seduzido por Satanás lá no jardim do Éden, vocês também sejam seduzidos aqui. Era uma sedução igual ao de Eva? Não, mas era uma sedução espiritual. Porque Satanás, a nossa luta com Satanás é uma luta espiritual, não é uma luta carnal, é uma luta espiritual. Por conta disso, ele iria fazer o quê? Enganar os reis das nações, aqueles maiorais das nações. Ele iria ter que fazer isso, porque ele fez isso também lá em cima, meus irmãos. Ele enganou os principais lá em cima. Tanto é que quando você pega ali em Judas, no capítulo 1, que só tem um capítulo, né? Capítulo 1, versículo 6, fala ali que os anjos que perderam a sua primazia, que é primogenitura, foram aprisionados. Ou seja, esses seres mais fortes foram seduzidos por Satanás lá em cima. Entendeu? Por isso quando você pega a estátua de Bafomete, a estátua de Bafomete ele está com a mãozinha aqui para cima e uma mãozinha aqui para baixo, mostrando assim na terra como no céu. Ele vai cumprir o que é estabelecido, porque isso foi determinado por Ial. Esse é o projeto de Ial acontecer. As nações tinham que ser seduzidas. E Ial deixou, né? Deixou. Permitiu que isso acontecesse. Tinha que ser né? seduzido. Porque muita gente pensa que Ial perdeu o controle. Eu já ouvi falar isso. Falando assim, ele perdeu o controle do mundo. Mas não é, irmão. Você tem que Muito entender pelo contrário. que tudo tá sob controle. Aí falar assim, tem alguns pergaminhos, algumas inscrições foram ocultadas pela Igreja Católica. A Irmãos, Bíblia toda fermentada. o que nós precisamos está aqui. É. Porque quem revela é o espírito de Yahshua no meio do Através da povo. tua palavra. Através da palavra. Entendeu? Então tem um irmão que fala assim, mas você usa uma Bíblia católica. Né? É uma das melhores traduções que tem. É mais antiga. Não, e detalhe, Bíblia católica. Qualquer Bíblia. João Ferreira de Almeida é o quê? Qualquer Bíblia. Entendeu? Você tem que usar qualquer. Não importa. Inclusive nós usamos essa, mas nós tem mais 20 tem online, que compara. Tem um monte de coisa. Entendeu? Aí o Espírito testifica. Quando você vê um versículo assim que está fora do contexto, você pega em outra tradução, entra no contexto. Então você vai ter essa direção Então, do Espírito. Ou seja, Satanás falou para Yahshua: se proste aos meus pés, e eu te darei a nação. Te darei os reinos, porque a mim foi dado, e eu a dou a quem eu quiser. Então tá, ele é o rei deste mundo, deste século. Terrível. Ok? Presta atenção. Ele é o príncipe desse século, ele que está agindo em tudo, sabe? Em todos os lugares. Em todos os lugares. Inclusive, no sistema religioso. Se Todo a pessoa não sistema. está no sistema religioso, está no mundo. O mundo Todo é de sistema. Satanás. Todo sistema. Todo sistema foi faccioso. Quando a gente pega ali, a gente vai entrar agora falando. Quando a gente pega de Yahshua expulsando o demônio. Yahshua expulsa o demônio. Vem o sumo sacerdote, fala com eles assim: ele está expulsando por Beuzebu esses demônios. Quando você pega Beuzebu, Beuzebu significa o quê? Baal Zebu, que é a mesma coisa de Baal. E quando você pega na etimologia da palavra Baal, no dicionário Almeida, você pode pegar, nós vamos colocar na tela. No dicionário Almeida, Beuzebu significa Baal. Beuzebu significa Baal e Baal significa Senhor.
Então, quando eu falo Senhor, eu estou falando Baal, estou falando Beuzebu, Príncipe dos demônios. príncipe dos demônios. E os sacerdotes falou assim: esse homem está expulsando Satanás pelos príncipes dos demônios. Então, pera lá. Então significa que Satanás expulsa os seus mandados. Tem que lembrar que no reino de Satanás tem uma hierarquia, né? Um exército. Tem um exército. Tem aqueles que é mais fraquinho, a ralé ali, né? E tem aquele que é o príncipe. Exato. Né? E pode, a autoridade como é que vamos dizer? Que Satanás tem sobre os demônios. Se você, vamos supor, tá lá um demônio, vamos supor, tem uma pessoa ali que está incorporada no demônio ralé. Se você expulsa ela com o nome do príncipe dos demônios, Já era. A gente vai colocar um trechinho do mapa, aquele trecho do irmão Arthur, que fala sobre isso. O irmão vai colocar aí agora o trecho do mapa que fala que o reino de Satanás é um reino, como é que pode falar? Um reino dividido. Dividido, é um reino que não tem organização. Ele, do mesmo modo que Satanás ele expulsa os demônios, ele também incorpora os seus demônios nas pessoas. Do mesmo modo que Satanás entrega vitórias, do mesmo modo ele tira essas vitórias. Do mesmo modo que Satanás traz uma doença, do mesmo modo ele cura essa doença. Um exemplo clássico é o seguinte: uma pessoa vai lá no centro de Umbanda e faz um trabalho para uma pessoa. Né, faz um trabalho lá, é pago aquele ali, tem um comércio ali. Aí essa mesma pessoa que recebeu esse trabalho vai na igreja, e na igreja repreende esse trabalho, aí acaba com o trabalho. Você está vendo ali que são dois demônios. Um demônio que está no centro de Umbanda, e exemplo, os dois falam o nome de Jesus. Viu? Exatamente. O que está no Umbanda fala Jesus, o que está na igreja também fala Jesus. Porque quando você pega a palavra Jesus, ela não é Jesus, ela é Jesus. No latim, ela é Iesus, que ela veio da palavra Iesus. Quando você pega o significado do latim Iesus, você vai ver na tela aí. Significa, isto é um porco. Jesus. Ou seja, colocando que esse suposto Jesus, né? Esse suposto Jesus que deveria ser alguém para nós servirmos, irmão, colocou o povo debaixo de idolatria. Satanás enganou os líderes das nações e com isso fez com que todos, desde a igreja mãe até suas filhas, conforme está escrito em Ezequiel 16:44, fala assim: vai se ouvir ainda provérbios, dizendo, tal mãe, tal filha. Ou seja, igual é a mãe, vai ser as filhas. Pode ler aí, Ezequiel 16:44. Isso não é um dito popular. Entendeu? Para que a gente entenda que a profecia, ela estava se remetendo a uma mulher que iria seduzir. Que é quem? Babilônia. Mãe das prostituições. Entendeu? Mãe da confusão. Babilônia vem da palavra Babel. Quando você lembra de Babel, você lembra da torre lá atrás, que causou o quê? Confusão. É um local que foi dado confusão. Então a mesma coisa acontece nos dias de hoje. Só que agora está caindo por terra. Está caindo por terra toda potestade, todo principado, todo príncipe dos demônios. O príncipe dos demônios estão caindo, porque sabe que o tempo dele está chegando ao fim. Só que agora acabou. Eu não vou mais falar assim, eu vou trocar o nome Deus por Yahweh, porque é a mesma coisa. Geralmente a pessoa vai evangelizar, né? Fala assim, o nome de Deus não é esse, o nome de Deus é Yahweh. Só que não pode falar assim, sabe por quê? Porque são duas pessoas diferentes, irmãos. Totalmente diferentes, nós vamos mostrar isso aqui. São duas pessoas totalmente diferentes. Olha, Deus vai pôr na tela aí para os irmãos agora, para os irmãos verem. Um pequeno trechozinho de um vídeo de um arqueólogo, que inclusive ele é da Igreja Adventista, é um estudioso desse ponto, ele mesmo mostrando. Deus significa o quê? Deus. Theos, que vem de Zeus. Theos, que vem Zeus, que vira Deus. Deus. É Deus, né? É Theos, Deus, Zeus, Deus. É a mesma origem. A mesma origem. A mesma coisa. Então eu não posso só vou colocar o D maiúsculo. Irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado.
no início do século XX, iniciou uma profunda pesquisa sobre a origem comum dos idiomas. O que ele descobriu foi simplesmente fantástico. Ele percebeu que, juntamente com as semelhanças linguísticas, há também uma semelhança religiosa entre os povos, o que reforça a história bíblica de Adão e Eva como genitores de toda a humanidade. A argumentação do professor Stein Jr. desenvolveu-se dentro de uma metodologia linguística criada por ele mesmo. Seu ponto de vista fundamental era de que na Suméria, região onde ficava a Torre de Babel, nasceram as raízes de todos os idiomas e religiões do mundo inteiro. Vamos tomar, por exemplo, o nome Deus em português. Se retrocedêssemos no passado, descobriremos que esse nome pode ter sido o agrupamento de pouquíssimos grupos sonoros vindos de Babel. Por exemplo, os idiomas greco-latinos, como o português, dizem Deus, Die, Deus, Theos, Zeus. Deus, Die, Deus, Theos, Zeus. Deus, Die, Deus, Theos, Zeus. Porque agora a gente vai mostrar que na palavra mostra os dois personagens. Mostra Satanás sendo adorado como Deus e mostra Ial sendo adorado como Ial. Ao mesmo tempo mostra o antimachia sendo adorado, sendo servido, né? Sendo servido pelo povo, né? Colocando ele ali como uma representação de Jesus. E também nós vamos ver Ialcha nos evangelhos. As pessoas falam assim, os evangelhos são todos iguais. Não. Existe somente um evangelho. Nós já temos um vídeo que fala sobre isso aqui. E nós vamos colocar o link desse vídeo abaixo. Você pode assistir lá. Tem os evangelhos. Os evangelhos, todos eles estão fermentados. Exceto de Lucas. Porque a palavra fala que o reino de Ial é parecido com uma mulher que pegou um pouco de fermento e colocou em 3 medidas de farinha. Mateus, Marcos e João. Ah, irmão, você está falando heresia, então significa, irmão, não vou entrar nesse assunto agora. Não vou entrar nesse assunto. Os irmãos pegam o vídeo, assistam, tá? Se quiser entender a verdade, não vai por nós. Mas nós vamos passar algumas coisinhas aqui para nós entendermos que são dois personagens diferentes. E por conta disso, eu não posso trocar o nome. E isso vai cair por terra. Isso vai cair por terra. Todo sistema faccioso, todo sistema que colocou o povo debaixo de escravidão. Acabou isso, meus irmãos. Acabou isso. Acabou. Chega. Não engana mais a gente. Entendeu? Mesmo se vindo aí ao Yalcha, nós estávamos sendo enganados. Ah, vou colocar um louvor aqui. Um louvor, vou trocar o nome do louvor. Vou colocar... Irmãos, cuidado, irmãos. Satanás, ele usa das coisas mais lindas, das coisas mais belas, para enganar o povo. E é isso que ele está fazendo e continua fazendo. Ele só vai parar de fazer isso quando ele for aprisionado por 1000 anos. E mesmo assim, depois de 1000 anos, ele volta ainda para seduzir novamente a terra. Isso vai ser depois do milênio. Entendeu? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Vamos lá. Vamos abrir aqui para a gente entender um pouco. Sobre onde Yalcha foi madeirado, né? Foi numa cruz onde ele foi morto. Foi numa cruz ou foi no madeiro? Vamos entender isso primeiro. Quando a gente vai em Deuteronômios, a gente vê que um homem que é digno de morte, ele é dependurado no madeiro. Em outras traduções fala numa árvore. Gálatas 3,13. Yalcha nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição para nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que é suspenso ao madeiro. Que é suspenso ao madeiro. Não é suspenso numa cruz. Cruz foi acrescentado pela Igreja Católica. Por quê? A gente vai colocar aí na tela. Cruz vem da palavra grega o quê? Tamuz, vem de taus. Tamuz, é um T assim, ó. E quando você pega Yalcha é morto mão sobre mão e pé sobre pé, no madeiro. No madeiro, não numa cruz, ok? Então, a gente vê que esse Jesus que é apresentado, a igreja falou que ele nasceu só com uma forma representativa por causa do período festivo. Mas isso é para enganar.
Isso foi para enganar o povo. E a maioria dos cristãos, evangélicos, de todas as denominações, fazem aquela festa que todo mundo acha lindo, o Natal. Todo mundo acha linda aquela festinha do Natal. É maravilhoso, né? A família reunida, é tudo muito lindo, tudo maravilhoso. Mas por detrás disso tem uma ação espiritual demoníaca. Por quê? A data do dia 25 de dezembro não foi à toa. Nós vamos colocar na tela aí que o aniversário de Tammuz é no dia o quê? 25 de dezembro. E o aniversário de Zeus? 25 de dezembro. Pode olhar na tela aí, ó. Tammuz, Deus na Grécia Antiga. Quem que é a representação dele? A representação dele hoje é na cruz, dia 25 de dezembro. E os Zeus? Dia 25 de dezembro. Esse Jesus Emanuel numa cruz, a representação de que se ele morre numa cruz é uma representação de um triângulo. Não é uma representação de algo angular. É um triângulo. Pera aí, já começa a ficar fora. Já começa a sair do contexto. Quando nós pegamos, amados irmãos, que no dia 25 de dezembro, nós sabemos que é feito um sacrifício. É feito um sacrifício. Esse sacrifício é um porco. Para Zeus e para Tammuz. No dia 25 de dezembro. E a Igreja Católica, geralmente não, né? Antigamente você se via muito, hoje não tanto, mas você se via muito fazer o quê? Colocava um porco em cima da mesa, com a maçã na boca. Agora olha para vocês verem, um porco na mesa com a maçã na boca. A maçã, a representação do Éden. Pecado. Do pecado. E podia ser uma laranja, não? É. Podia ser um... Não, limão. Não, tem que ser uma maçã. A maçã. Beleza. Porque a gente sabe que a Igreja Católica e muitos contos antigos falam que Eva comeu uma maçã, né? Uma maçã. Um frutinho da maçã. Mas a gente sabe que essa representação desse fruto é a representação do pecado, né? Isso é o que é falado, né? Ultimamente sempre foi falado. Mas mostra que esse porco está com a maçã na boca. No dia 25 de dezembro. Meu pai. Acorda, igreja. Acorda. Vamos ler lá Romanos 13:11. Lê lá. Romanos 13:11. É tempo de a gente acordar, irmãos. É tempo de a gente acordar. A gente não pode mais ficar sendo enganado por isso, por esse sistema, não. Chegou a hora de a gente dar um basta nisso e servir verdadeiramente a Ial e a Ialcha. Vamos lá. Romanos 13:11. Tanto mais que sabeis que o tempo que vivemos já chegou a hora de acordar, pois a salvação está mais próxima agora do que quando abraçamos a fé. Aí, está mais próximo agora de quando abraçamos a fé. Agora, meus irmãos, nós estamos trazendo a mensagem da verdade para todos que devem ouvir. Todos. Ok? Todos devem ouvir essa mensagem e agora pegar a palavra e pesquisar. Porque agora a gente vai mostrar para vocês verem que terrível. Mateus, capítulo 1, versículo 6. A gente não considera mais esses livros, mas eu tenho que fazer a representação aqui, a verificação aqui para os irmãos entenderem, tá? Mateus, capítulo 1. Ó, você quer abrir em Lucas? O irmão vai abrir em Lucas 3:31, eu vou abrir aqui em Mateus. Só para a gente fazer a comparação dos dois juntos, tá? Olha aqui para vocês verem. Nós vamos pegar a genealogia. Vamos ver quem que é o verdadeiro. Ialcha ou Jesus Emanuel. São os dois representados aqui. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, na genealogia em Mateus, você pega ali no capítulo 1, você vai lendo. Quem nasceu de quem? Quando chega no versículo 6, fala assim: Jessé gerou o rei Davi. Aí fala, Davi gerou Salomão, daquele que foi mulher de Urias. Não precisava nem apresentar esse erro daqui. Isso aqui foi um erro, né? Aqui foi um erro que Davi cometeu. Entendeu? Não precisava nem ter falado isso aqui. Colocando em vergonha. Mas, Davi gerou Salomão. Daqui para baixo, toda a genealogia já começa a ficar diferente. Agora, leu de Lucas. Davi gerou quem? Lucas 3:31. Fala assim, ó. Filho de Meleia, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé. Filho de Jessé. Só um detalhe. A genealogia em Lucas, ela tá de trás para frente. Tá?
E isso aqui também é um código para os irmãos entenderem. Se você contar da genealogia a partir do primeira pessoa que invocou a Ial, que é Enos, e contar as gerações até chegar no final, que é José, você vai ver que vai dar 73 gerações, que é a representação exata do tempo final da igreja na Terra. Ok? Então, dá 73 gerações exata. Isso tudo é um código para nós entendermos. Isso a gente vê natural, me deu aqui na cabeça aqui, não, irmãos. Isso aqui é o Pai falando com a gente, faz isso, faz aquilo. Sabe? E quando você pega que Davi, irmãos, isso é tremendo. Davi gerou Natã. Em Mateus fala que Davi gerou Salomão. Então, peraí, tem duas genealogias diferentes. São duas pessoas totalmente diferentes. Natã e Salomão são irmãos. Mesmo pai e mesma mãe. Mesmo pai e mesma mãe. Só que são duas pessoas diferentes. O Jesus de Mateus, Emanuel, ele está nascendo de Salomão, da linhagem de Salomão. E Ialcha, ele nasce de Natã. Então, peraí. Então, vamos ver quem que é o verdadeiro. Vamos procurar entender. Então, vamos lá. Vamos entender o nascimento de Ialcha, se o certo está em Mateus, se o certo está em Lucas. Né? Vamos ver. Mateus 1, 21. Mateus 1, 21 e Lucas 1, 31, 35. Eu vou ler o de Mateus e o irmão vai ler o de Lucas. O de Mateus, no capítulo 1, versículo 21, diz assim. Ela dará à luz um filho, e tu chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito. Eu vou falar Senhor, irmãos, porque aqui literalmente é o Senhor do mundo mesmo, tá? O Senhor havia dito pelos profetas: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome Emanuel. Primeiro fala que vai nascer um menino chamado Jesus. E depois fala que o nome dele... Para cumprir a profecia que diz: o menino, esse a virgem dará à luz o menino, ele será chamado Emanuel. Mas peraí, não era Jesus? É Jesus ou é Emanuel? Então, na verdade, esse é Jesus e Emanuel. Agora, os irmãos podem olhar em todos os evangelhos para frente e verificar se alguns dos apóstolos, se algum homem chamou o nosso mestre verdadeiro, que está diretamente ligado a Ial. Esse é o verdadeiro. Se alguém chamou ele de Emanuel. Aqui em Lucas 1:30, vou começar do 30, assim, o anjo, porém, acrescentou: não temas, Maria, encontraste graça junto a Ial. Eis que considerará no seu seio e dará à luz um filho, e o chamarás o nome de Ialcha. Ele será grande, será chamado de Filho do Altíssimo. O mestre Ial lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará a casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Não terá fim. Ou seja, esse aqui não falou que vai se cumprir a profecia dele ser chamado Emanuel. No livro de Lucas, olha, ninguém fala Emanuel. Será que Lucas iria se esquecer de lembrar de uma profecia? Será que Lucas esqueceu de lembrar, colocar ali a profecia que está escrita em Mateus? Porque aqui no prólogo, né, aqui falando de Lucas, assim, no prólogo fala assim que o Lucas colocou, fez uma busca apurada de todos os fatos ali, né, que muitos já estavam tentando fazer um livro dos fatos que tinham acontecido com Ialcha. Só que ele fez aquela busca apurada ali e colocou em ordem cronológica. Exatamente. Será que ele ia esquecer dessa passagem logo, irmãos? Exatamente. Entendeu? Ou seja, mostrando que Lucas ele não iria esquecer de um ponto profético. Não ia. Até porque sempre quando você pega pontos de profecia linkando os evangelhos, os apóstolos eles se referem exatamente com as profecias. Né? E, principalmente quando se trata da profecia de Isaías. Né? Que aponta diretamente para o Messias e também para o Antimachia. Agora, vamos fazer uma comparação aqui. O de Mateus, ele fala que ele é chamado de Emanuel. Agora nós vamos lá ver quem é esse Emanuel. Isaías, capítulo 7. Eu preciso estudar a palavra sim, meus irmãos. Eu não posso sair falando, acreditando naquilo que é falado por qualquer um, não. Pode ser estudado o que for. Pode ser letrado o que for.
Isaías capítulo 7, versículo 14. Diz assim: pois sabeis que o Mestre mesmo vos dará um sinal. Eis que a jovem está grávida, e dará à luz um filho, e dar-lhe-á o nome de Emanuel. Aí fala, dará à luz Emanuel. Agora, esse aqui é a profecia, falando que a jovem dará à luz um filho, e será chamado Emanuel. Agora, capítulo 8, versículo 5 em diante. Quer ler? Pode ler. Fala assim, ó. Tornou Iau a falar e disse: visto que o povo rejeitou as águas de Siloé, que correm mansamente, apavorado diante de Razon e filho de Romelias, o mestre trará contra ele as águas impetuosas e abundantes do rio. Águas impetuosas, águas devastadoras, ok? A saber, o rei da Síria, com todo o seu poderio. Ele encherá todos os seus leitos e transbordará por suas ribanceiras. Ele se espalhará por Judá, com sua passagem inundará tudo e chegará até o pescoço. E suas asas cobrirão toda a largura da terra. Ó Emanuel! Os povos, sabei-o, espantei-vos, ó povos, sabei-o, espantei-vos, prestai atenção, todos os confins da terra. Por mais que vos preparais para a luta, havereis de ficar apavorado. Por mais planos que façais, eles serão frustrados. Por mais que pronuncieis a vossa decisão, ela não se manterá, porque Deus está conosco. Isso aqui é uma passagem que fala assim, que Emanuel significa Deus conosco, tá? Essa aqui é a passagem que fala, quando fala Emanuel, Deus conosco. Só que aqui está falando que ele vai ser, não é a água de Siloé, que é a água lá atrás que corre mansamente. É uma água devastadora. Porque aquela água de Siloé era Iauxa. Ele foi manso. Manso. Né? Água... Já liga direto. Eu era como cordeiro manso. Eu era como cordeiro manso, que foi levado ao matadouro. Entendeu? Tudo linkando. As águas de Siloé eram águas mansas. As águas de Emanuel é águas o quê? Impetuosas. E como foi rejeitado as águas mansas, virá sobre ti as águas impetuosas, porque os israelitas lá, eles rejeitaram Iauxa como Messias e profanou o nome de Iauxa. Enganou Iau, enganou o povo, entende? Ocultou o nome de Iau. É isso que eles fizeram. E espera o Mashiach. E espera o Mashiach até hoje, né? Espera o Mashiach até hoje. Mal sabendo eles que o que está vindo para eles agora é Emanuel. Emanuel. E qual que é o nome do anti-Mashiach? Emanuel. Que significa Deus conosco. Aí por cima vai ser, ó, Iau conosco. Não, não é Iau conosco. Emanuel significa Deus conosco. Deus conosco. Não tem nada a ver de Iau conosco. Porque você vê que é duas pessoas diferentes. Totalmente diferentes. Você vê que Deus é Zeus. Esse Emanuel que foi profetizado em Mateus, ele é da linhagem de Salomão. Se ele é da linhagem de Salomão, esse Emanuel é quem vai construir o terceiro templo. É ele que vai fazer o terceiro templo. É ele que vai dar a ordem para que seja edificado o terceiro templo. E já está sendo feito isso, meus irmãos. E quando Iauxa veio, eles se rejeitaram Iauxa por quê? Porque eles viram que a descendência de Iauxa não vinha de Salomão. Não vinha de Salomão. Então ali, o que acontece? Tinha que vir de um rei. Como é que eles iam aceitar um rei que não veio de Salomão? Porque para eles, as coisas é o seguinte, tem que construir o templo. Exatamente. O templo foi venerado. Né? Exatamente. Agora, olha só para vocês verem. Iauxa, ele não veio da linhagem de Salomão. Por conta disso, como o irmão Paulo falou, muito bem falado, ele é o que? Rejeitado. Esse Iauxa, ele é rejeitado. Como ele é rejeitado, porque ele não pertence da linhagem de Salomão, a gente vai confirmar agora em Lucas, que ele não é chamado de Emanuel, porque na profecia e no escrito de Lucas, ele mostra o link com a profecia em Isaías, só que não Isaías 7 e 8. E sim Isaías 9. Agora, quando eu falo de Isaías 9, eu falo já de uma segunda pessoa, do verdadeiro Mashiach. Só que eles olharam em Isaías 7. Eles estão esperando o Emanuel, que é da descendência de Salomão.
Agora, quando vem Yauxa, que não é da descendência de Salomão, e sim de Natã, pera lá, é um homem simples? É um homem que vem em cima de um jumentinho falando que esse aí é o nosso rei? Não, nosso rei não é esse não. Nosso rei é de uma linhagem real, verdadeira. Ó, você vê, Emmanuel, presidente da França, poderia... Você tá entendendo? É muito sério isso, irmãos. Agora, vamos lá. Agora, pega, abre lá, mantenha o seu de Lucas, irmão. Eu vou pegar aqui pra gente fazer o link em Isaías 9. Aí vocês vão abrir aí em Isaías capítulo 9, versículos 5 ao 6. E Lucas? Lucas é lá na linhagem lá, Lucas 3, Lucas 1, né? Lucas 1, 31 e 35. Ó, lê aí do 31 ao 35 de novo. Esse concederá no teu seio e dará à luz o filho, e chamarás como o nome de Yauxa. Ó, chamarás com o nome de Yauxa. Primeiro ponto. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Uhum. E o Iau lhe dará o trono de Davi, seu pai. Aí, pronto. Ele dará o trono de Davi. Dará o trono de Davi. Isaías 9, capítulo 5, capítulo 9, versículo 5 e 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Ele recebeu o poder sobre os seus ombros. Linkando a Isaías 22, 22. E lhe foi dado este nome: Conselheiro Maravilhoso e ao Forte. Por isso que ele falou que um grande nome. Pai para sempre, porque ele também é Pai. Príncipe da paz, para que se multiplique o poder assegurado e estabelecido de uma paz sem fim. Que a gente vai ver confirmando isso aqui também. Só que olha aqui. Sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, firmado e consolidando sobre o direito e sobre a justiça, desde agora e para sempre. O amor ciumento de Iau dos exércitos fará isso. Tanto é que a Bíblia foi tão fiel nessa passagem que ela não colocou Deus. Colocou Yahvé. Ela colocou Yahvé. Que a aproximação na transliteração é Yahvé. Entendeu? Só que você tira aqui o W e o H, você pega Iá. Ocultando. Vocês estão vendo? Isso é na Bíblia católica. Em outras Bíblias você vai encontrar Jeová. Porque aqui eles poderiam ter colocado Deus. Mas uma profecia eles não podem alterar o nome. Porque senão a profecia fica falsa. Como que eles vão alterar uma profecia que já foi escrita anteriormente? E já lida por muitos? Ele não pode alterar. Agora, nas outras passagens, ele pode colocar Deus. Uma profecia não se altera. Porque essa profecia é link em Lucas. Em Lucas está falando o quê? Ele terá o quê? O trono de Davi. Aí fala até o seu reinado não terá fim, né? Agora continua. Aí fala aqui, ó. O Filho do Altíssimo, e ao lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre. Seu reinado não terá fim. Seu reinado não terá fim. Ao link, irmãos. Link direto. Ao link. Esse Yauxa daqui de Lucas é o Yauxa de Isaías 9. Meus, não somos nós falando, não. Você acha que a gente está querendo ir contra você, que você está servindo aí na denominação, que você está servindo aí na igreja, aí, você é uma pessoa amada, você é uma pessoa querida, pastor, você está aí falando da obra e tudo mais, você acha que a gente está indo contra você? Nós estamos indo contra o principado das trevas que colocou o mundo debaixo da idolatria. Ele fala que nossa guerra não é contra carne nem contra sangue, mas sim contra os principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. Agora, por que, irmão, quando você chega aqui fora, você fala Jesus e ninguém te apedreja? Jesus ninguém é a oitava maravilha do mundo, irmão. A oitava maravilha. Você vê lá no Rio de Janeiro, Jesus de braço aberto lá. Jesus de braço aberto. Ninguém só perseguição nem nada. Uma idolatria, irmão. Aí você chega, os caras lá, os traficantes, as pessoas, eles estão ali, eles oram, rezam o Pai Nosso. Música, bota tatuagem aqui, Jesus Cristo. Entendeu? Me então, protege. Será que esse nome, ele estaria ligado à criminalidade? A centro espírita para apresentação de sacrifícios até de pessoas? Entendeu? Será que esse nome Jesus estaria na boca de qualquer um? Você me fez lembrar aí na questão de ser espírita, aquele Chico Xavier, ele trazia as revelações ali de um espírito. O espírito chamava Emanuel. O espírito chamava Emanuel. Inclusive, o espírito que chamava Emanuel tinha 2 M. Olha você ver. Emanuel. Aí me fala, que espírito que é esse? E esse espírito é chamado de espírito mudo. Ele não fala agora. Porque o espírito mudo, ele vai falar quando ele vai ser morto. Em 3 anos e meio. Isso é a profecia em Apocalipse.
ele vai receber o reinado, ele vai tirar o sacrifício perpétuo. O que é o sacrifício perpétuo? De Yahshua. O sacrifício de Yahshua vai ser tirado e vai colocar o sacrifício animal novamente dentro do templo. O templo vai voltar a ser construído por ordem dele. Aí, todo ano vai começar a apresentar o sacrifício animal novamente. É isso que eles querem lá em Israel. Aí voltou a fazer o sacrifício animal novamente? Ótimo. Com 3 anos e meio, esse anti-Machia, ele é morto com a espada na cabeça. Ok? Ele é morto. É uma ferida de morte. Melhor dizendo. Perdão, irmãos. Uma ferida de morte. Morreu. Pronto. Agora, ele desce, o espírito que está nele desce no abismo, traz mais 7 outros piores do que ele e entra nele. E ele começa a falar agora, proferindo blasfema contra o exército do céu e contra os reis da terra. E é tão tremenda essa questão que vai ter uma ferida de morte, que isso vai acontecer na Roma. Em Roma. E quem vai reviver ele é o Papa. Exatamente. Vocês vai ter muitos irmãos que vai estar vendo civis naquela época, nessa época. Exatamente. E outra, isso tudo está no material, irmãos. Isso tudo está no material. Aqui está simplesinho. Esse material aqui já cresceu demais, viu, irmão? Esse material aqui já cresceu demais. Isso aqui é só um... tá ao contrário. Deixa eu ver isso pra baixo. Esse material aqui já cresceu demais. Ele deve estar até aqui quando vocês pegarem ele. Nossa, já cresceu demais. Entendeu? Então, quando ele for morrer ali, ele vai morrer em Roma, né? O antimachia vai ter uma ferida mortal. Queremos nós, hoje, com esse mundo de que tá, vai ser um tiro, né? Um tiro que todo mundo vai falar assim, esse morreu, não tem mais jeito. E o Papa ali vai ter uma celebração, um ritual, e o Papa vai reviver ele, entendeu? Aí todos vão adorar a besta e o antimachia. Vai ser adorado. Tem até o local, em Roma, o Papa tudo. vai Isso tudo está nas escrituras. Isso tudo é palavra, irmãos. Agora, irmãos, é para vocês verem que quando em Mateus está falando dessa genealogia de Salomão, está falando desse Emanuel, Lucas não iria esquecer essa profecia jamais. Ali mostra que é 2 pessoas diferentes. Jamais. Aí, vamos voltar lá ao fato de falar assim. Jesus, que vem da palavra Iesus, que o irmão vai colocar na tela de novo rapidamente para os irmãos verem aí. Os irmãos viram aí. Significa, isto é um porco. Aí quando você vê uma pequena passagem profética que Yahshua fez, só que somente no final dos tempos a gente pôde entender. E somente os esclarecidos entenderão. Isso está em Daniel. Aí quando você pega lá, Yahshua expulsou os demônios, o demônio que estava os demônios que estavam no Gadareno. E aqueles demônios foram para os porcos, resumindo a história. E aqueles porcos, eles se atiraram na ribanceira e caíram no mar. E ó, eles se atiraram. Eles se atiraram. Por quê? Os demônios entraram neles. Aí eles se atiraram no mar. Aí aquele monte de porco cai no mar. E quando a gente vai a Apocalipse 17, capítulo 17, versículo 15, está falando lá que mar significa povo, nações e línguas. Ou seja, está mostrando que ele está falando, pessoal, cuidado, a impunidade, a iniquidade, a sujeira, o meu nome iria ser blasfemado, iria ser lançado no meio da humanidade como porco. E o porco a gente viu que é um sacrifício apresentado a Zeus e a Tammuz no dia 25 de dezembro. É uma coincidência? Aí a Igreja Católica coloca o aniversário de Jesus, Emanuel, no dia 25 de dezembro. E coincidentemente, o aniversário de Emmanuel Macron, os irmãos podem pesquisar, é dia 21 de dezembro, tão próximo. É a mesma coisa. E todo mundo sabe, os irmãos têm que ter esse entendimento claro, que Yahshua nasceu na Páscoa. Yahshua nasceu na Páscoa. Totalmente diferente, foi 4 meses para frente. E quando você pega aqui, ó, nasceu na Páscoa, né? 4 meses, não, 6 meses. 6 meses? Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Tá mais. Tá. É porque você pegou de dezembro pra frente. Perdão, é porque eu tô pegando da Páscoa pra dezembro. Eu pego da Páscoa pra dezembro. O irmão inverteu, mas é a mesma coisa. Então, isso aqui é ao vivo, irmão. É assim mesmo. Então, quando a gente pega
a apresentação do sacrifício do porco com a maçã na boca no dia 25 de dezembro, representando o nascimento de Jesus Emanuel, no mesmo dia é o aniversário de Zeus. No mesmo dia é o aniversário de Tamuz. Será uma coincidência, irmãos? Irmão, tudo planejado pela Babilônia, irmão. Aí quando você vê que na era de Pérgamo, ali tem uma orientação. Eu tenho que ler. Na era de Pérgamo tem uma orientação. Tem uma orientação ali, ó. Fala para eles assim que eles habitam no lugar onde está o trono de Satanás. Ei, irmão. Apocalipse 2, versículo 12, ó. A igreja que está em Pérgamo escreve, assim diz, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, sei onde mora, onde está o trono de Satanás. Aí. Aqui está a cidade de Pérgamo. Pérgamo. Ou seja, onde está o trono de Satanás. Aonde está o trono de Satanás era onde? Na Grécia Antiga. Ou seja, pera lá. Então, eu sei onde mora, onde está o trono de Satanás. Aí quando você... Pode falar, quer falar? Quando você vê, na Grécia tinha um trono, uma estátua assim de Zeus sentado num trono enorme. Enorme, a estátua enorme. Ali é o trono de Zeus. Era adorado. Era adorado, o trono de Zeus. Então mostrando aqui, ó, Satanás é Zeus. Ele habita onde está o trono de Satanás. Aí a gente põe na tela aí agora para os irmãos verem. Que significa de novo para vocês verem. Vem de Dio, Theos, Dios, Zeus, Deus. Vamos tomar, por exemplo, o nome Deus em português. Se retrocedêssemos no passado, descobriremos que esse nome pode ter sido o agrupamento de pouquíssimos grupos sonoros vindos de Babel. Por exemplo, os idiomas greco-latinos, como o português, dizem Deus, Die, Deus, Theos, Zeus. Deus, Die, Deus, Theos, Zeus. Deus, Die, Deus, Theos, Zeus. Tudo vem da mesma origem. A mesma origem. E quando colocou Deus, foi para enganar todas as nações. Porque a Igreja Católica ela quer englobar tudo. Ela quer pegar um pouquinho ali do cristianismo, que pega um pouquinho do hinduísmo. Por quê? Para formar a grande. Por isso fala Babilônia, a grande. A mãe. A mãe de toda a prostituição do mundo. Aí quando você pega isso, quem foi a mãe das prostituições? Quando começou? Na era de Tiatira. Na era de Tiatira, a igreja foi colocada debaixo de idolatria, porque a palavra fala assim, olha, eu tenho contra vocês porque vocês deixam em paz Jezabel, aquela prostituta. Aquela prostituta lá atrás. E Jezabel colocou idolatria em Israel. Agora, quando você pega, quem foi exemplo de prostituição? Salomão. Que colocou o povo debaixo de idolatria. Aí quando você pega Salomão, você vai lá em 1 Reis, não precisa nem abrir não, 1 Reis no capítulo 11, lê lá todinho que você vai ver. Você vai ver ali que Salomão tinha quantas mulheres? 1.700 mulheres, que era dele mesmo, e 300 concubinas. E ele pegou ali, se envolveu com todas essas mulheres, e além do mais, fazia altares para os seus deuses. E eram vários deuses. Aí você vê hoje, irmão Paulo, denominações, que eu não prefiro citar nome, colocando templo aí de Salomão. Templo de Salomão, a pior idolatria, porque em vez de falar assim, templo de Ial, não, templo de Salomão. Mas o templo é dele, irmão. Se foi feito para Ial, aquele templo naquela época, o templo é dele. Ele coloca já começa a idolatria aí. Coloca uma representação da construção do templo ali, mostrando que Salomão dominava todas as riquezas da terra e era apresentado para Salomão. Sabe que, irmãos, você pode pegar na Bíblia Al-Shalom, Jerusalém, que vocês vão ver, era apresentado para Salomão todos os anos. Eles entregavam os impostos para ele, 666 ciclos de ouro, talentos de ouro, era entregue para ele 666 ciclos anuais. A representação aí, 666. A gente não precisa ir muito longe, não. E, na verdade, o número 6 é o número, vamos dizer assim, é o número da perfeição. Da perfeição. É um número bom. Só que Satanás tenta usurpar dessas coisas. As pessoas pensam que o número da perfeição é o número 7. Só que, irmãos, o número 7 significa a plenitude do tempo. Por isso que eles trabalhavam 6 dias e no 7º descansavam. É a plenitude do tempo, ok? O número 6, você pega ali em Gênesis, o homem foi criado no 6º dia. É uma representação de uma obra perfeita, uma obra que está concluída para que no próximo dia tenha o descanso. Por isso tem o descanso sabático. E o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, ele ainda fala, ainda nos resta um descanso sabático. Por quê?
Quando você pega o jubileu, você pega 120 jubileus vezes 50, que isso está em Gênesis 6, não vamos entrar nisso agora, mas eu preciso só dar uma ênfase. Gênesis 6 dá 6.000 jubileus, ok? 6.000 anos. 6.000 anos, que significa 50 anos, Jubileus. que é cada jubileu, vezes 120, que dá 6.000 anos. 6.000 anos, depois disso, o próximo ano é o quê? Milênio. Milênio. É 1.000 anos Descanso sabático. de descanso sabático. Por isso que o apóstolo Paulo, o apóstolo Saul, ele fala, ainda nos resta um descanso sabático. Ele está falando do descanso milenar. Ok? Que é o que a igreja está esperando, almejando, e tem aqueles que vão viver eternamente e não vão ser seduzidos, mas tem aqueles que vão ser seduzidos novamente depois do milênio. Por quê? Indicando que não vai ter trevas exteriores. No livro de Lucas não fala sobre trevas exteriores. É porque antes das denominações nós falávamos de trevas exteriores, mas é porque a igreja católica quis colocar o povo naquela condição de arrecadação, né? Ó, vou colocar aqui o seu parente no lugar mais especial. É purgatório naquela época. Para você, mas você vai ter que doar aqui, você vai ter que dar suas terras para a igreja aqui. Aí o seu parente aqui ia ficar no purgatório, vou tirar o purgatório e colocar ele numa terra. Ele ia ficar 50 anos no purgatório. Não, agora ele vai ficar só 5. Entendeu? Era essa representação do purgatório. Entendeu? Uma enganação. Isso foi vendido há muito tempo na história antiga. Por isso que a igreja católica é tão rica como nós muito hoje. Rica, muito rica. Então, irmãos, isso tudo é o que? A sedução de Satanás lá atrás e veio enganando todas as nações. E agora, olha o domínio do Vaticano, irmãos. Olha o domínio do Vaticano. O mundo inteiro passa na mão do Papa. O mundo inteiro. E agora você vê Papa fazendo aliança com vários países, inclusive. Com outras religiões. Com outras religiões, não. E agora tem a era protestante fazendo pacto com o Papa. Isso você vê também agora a nova religião, né? O Crislã. Cristianismo com islamismo. Aqui sempre teve guerra. Meus irmãos, olha isso, meus irmãos. A prostituição que essa olha o que está acontecendo. Vocês precisam acordar. Não fica nas nossas palavras, não. Pega as escrituras e olha. Porque Ial sempre antes de acontecer algo, Ial sempre enviou seus profetas. Entendeu? Ele não te joga, vamos supor, tem uma tribulação. Estamos falando, a tribulação vai começar. Ele não vai tacar a tribulação antes de falar. Porque Ial não esconde nada dos seus profetas. Seus servos, seus profetas. Então sempre tem aqueles que falam. E antigamente ninguém nunca aceitou um profeta. Você pode ver ali, todos os profetas que eram enviados, eles sempre eram caluniados, matavam. Por isso que Yahshua fala assim, Yahshua que mata os seus profetas. Entendeu? Todos que foram enviados, eles matavam. Porque eles achavam que estava ali com Yahweh, comunhão com Yahweh, fazendo sacrifício a Yahweh, mas não estava, irmãos. Você pode ver Jeremias. Jeremias foi levantado para poder pregar ali para eles, entendeu? Isso é tremendo. Isso é muito, sabe? Muitos irmãos estão dormindo. Mas por quê? Porque Satanás seduziu de uma tão forma. Não foi uma seduçãozinha, não, irmãos. Não pensa, não. Ele conseguiu seduzir aqueles anjos. Nossa. De milhares de anos. Nós temos provas na escritura, depois você pode ver no mapa, que não é um pouquinho tempo que aqueles anjos era anjos de milhares de anos. Conseguiu seduzir eles, quem dirá o povo, irmãos, que não lê nem a escritura. Essa orientação dos estudos que a gente cita, vai estar aí também o mapa em PDF atualizado, e para os irmãos ver, e pode pegar ali nas escrituras e acompanhar também. Mas agora, irmãos... Só linkar aqui, falou do Manuel, fala aqui, ó. Em Apocalipse 13, 14, fala assim, ó, aqui é preciso discernimento. Quem é inteligente calcule o número da besta, pois o número é de homem. Número de homem. Seu número é 666. É só entender. Nós acabamos de falar que Salomão recebia quantos ciclos de ouro? 666. Aí você pega a tradução na Almeida, tá lá que ele recebia não sei quantos talentos lá, porque mudou os números. Já sai do sistema. Aí já tirou o link da informação. Quando você pega a Bíblia, que traz a informação fiel, o escriba fiel, que mantém a originalidade, você pega lá que ele recebia 666 talentos. Então você viu que a cá tem que ter inteligência. E quem vai reconstruir o templo? São aqueles descendentes de Salomão. Se o descendente de Salomão é aquele que vai construir o templo, logo ele é da geração da prostituição. Se ele é da geração da prostituição, que Salomão foi um que colocou o povo debaixo da idolatria, logo ele é filho de Satanás. Não precisa falar mais nada. Não precisa falar mais nada, não.
Você fala, mas você vê que é duas pessoas diferentes. Entendeu? Você vê que Yahusha é uma pessoa, muita gente, igual eu fico assim, sabe? Fico triste de ver irmãos que falam Yahusha citando o livro de Mateus. Irmãos, muito Entendeu? sério. Fala ali, ó. Em Mateus fala que Yahusha andou sobre as águas. É. Aí fala que Yahusha andou sobre as águas. É. Aí você pega o livro de Lucas, não está escrito. Não tá escrito. Ó, Lucas ia esquecer de colocar um grande evento desse. Não, aí fala assim, Yahusha viveu 31 anos. Como é que a gente sabe que ele viveu 31 anos? Porque o cordeiro ele tem que ser sacrificado com quanto tempo? Com um ano de vida. E quando Yahusha sai do Jordão, vem uma voz do céu e fala o que com ele? Esse é meu filho. Esse é meu filho, hoje te gerei. Cumprindo a palavra que está escrita aonde? Em Salmos. Esse é meu filho, hoje te gerei. Se cumpriu a palavra. A palavra, quando se cumpre Yahusha, sempre se cumpre nos profetas. Sempre. E os profetas também estão ligados a Salmos. Salmos também são profecias, tá, irmãos? Aí, assim que Yahusha sai ali do Rio Jordão, começa o ministério dele. Um ano depois, ele só fez uma Páscoa, ele não fez 2, 3, 4 Páscoas, não fez. Agora, quando você pega no livro de João, que fala que ele teve a idade de 33 anos e meio, que ele morreu com 33 anos e meio, que foram 3 anos e meio de ministério, quem teve 3 anos e meio de ministério, irmãos? O Antimachia. O Antimachia, que ele vai ser morto na praça de Roma. E vai falar que ele é o sacrifício. Aí, na hora que ele fez, colocou o povo debaixo da apresentação do sacrifício diário, e ele vai ser morto, aí ele vai reviver, aí o que vai acontecer? Ele vai falar, agora não precisa mais do sacrifício anual, porque eu sou o sacrifício para vocês todos agora. E o Antimachia foi sacrifício de Zeus. E o Antimachia é sacrifício de Zeus. Sacrifício de Zeus, porque o principal sacrifício de Zeus era um porco. O principal sacrifício de Zeus era um porco. Então você vê que a palavra vai conversando, irmãos. Agora, irmãos, tudo isso é para nós falarmos para você. Você que está servindo, falando o nome de Deus, profanam, vocês que falam, proferem, melhor dizendo, proferem a palavra Deus, a palavra Jesus, o nome Jesus, vocês estão falando Satanás e Antimachia. Pai e filho. É o pai e o filho, ok? É doído falar isso. É ruim, meus irmãos. É ruim isso. Sabe? Foi doloroso. Foi doloroso para mim. Eu vim de denominação. Porque nós passamos por isso, irmãos. Entendeu? E você vê, eu vim de denominação. Então é difícil. É difícil para nós entendermos que a seriedade disso. É difícil entender a seriedade disso. Mas eu não posso ir contra as escrituras, porque eu vi duas genealogias diferentes. Eu vi que um está falando de Emanuel, e quando você pega Emanuel é aquele que vai trazer águas devastadoras. Aí quando a gente pega aqui Apocalipse capítulo 12, olha aqui para vocês verem, meus irmãos. Olha aqui para vocês verem, Apocalipse capítulo 12, fala assim, olha. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Sedutor de toda a terra habitada. Foi expulso para a terra, e seus anjos foram expulsos com ele. Ouvi então a voz do céu forte clamando. Aí fala assim, olha. Vamos pegar aqui agora o versículo 12. Por isso, alegrai-vos, ó céu, porque Satanás foi expulso, ok? Alegrai-vos, ó céus, e vós que habitais, porque é esse momento que já aconteceu o arrebatamento. O primeiro arrebatamento. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu para junto de vós, cheio de grande furor, sabendo que lhe resta pouco tempo, linkando lá na profecia de Isaías capítulo 8, do versículo 5 em diante, ali você vê que ele chega e ele vai falar, o plano que você fazer vai se frustrar, o que você quiser fazer, eu não vou permitir, porque Zeus conosco. Deus conosco. Porque está falando que o diabo está na terra. Porque agora ele está na terra. Então, meus irmãos, é duro isso. Mas essa mensagem agora vai alcançar quem for que tiver alcançar. Porque conforme está escrito em Ezequiel, que nós vimos ali, né? Assim diz Ial. Fala com eles, Ezequiel. Fala com ele. Quem ouvir, ótimo. Mas quem não ouvir, vai ter. Eles vão ter com a ira de Ial. E o próprio Ial está colocando uma pedra de tropeço para que eles mesmos caiam. Porque já são nação rebeldes. Já são povo de um coração contrário ao de Ial.
Então eu estou falando para você que você não gosta de ler muitas escrituras. Todo esse vídeo aqui, coloque em pauta com alguém que gosta de ler e mostra para ver, porque isso aqui, meu irmão, tira as pessoas de dentro do engano. Entendeu? Dentro da denominação, você está servindo exatamente, não é aquele que fez o céu e a terra, meus irmãos. Não é. Porque ele tem poder de expulsar os seus próprios demônios. Ele tem poder de curar. Beelzebul significa príncipe dos demônios. Principal. E quer ver um detalhe? Tem uma coisa que ele não vai conseguir mexer por agora, porque não está na mão dele fazer isso na mão de Ial. Covid. Não vou falar o nome, né? No vídeo. Né? Essa doença que está acontecendo agora, ele não tem poder de mexer. Por que então que agora não está aí curando aí? Leva o povo para cima do altar e cura. Porque isso não vem dele. Isso é permissão de Ial para que o povo vá para dentro de casa e se volte para as escrituras. Isso. Mas os irmãos não querem entender. Preferem ficar debaixo da asa do pastor, do líder religioso, do padre, do sei lá de quem. Entendeu? Dependendo do conhecimento do pastor. Dependendo do conhecimento de Tem muito homem. irmão que depende do conhecimento do pastor. Porque meu pastor é isso e assado. Pastor que pega um versículo isolado e lê e coloca tudo na cabeça dele e vai indo. Muitos irmãos pensam o seguinte: eu não preciso de ler a escritura porque domingo eu vou na igreja. Nossa, mas isso é terrível. Isso é terrível. Então chegou, irmão, chegou. Antes nós falávamos assim, não tem problema não. Irmão, você está falando Deus aqui? Não, mas eu entendo que o Pai conhece o seu coração, mas o nome está errado, não é esse. Não, nós estávamos errando nisso. Agora o Pai nos mostrou que são duas pessoas diferentes e Ele falou assim, olha, eu não quero que vocês fiquem confundindo o meu nome com o nome desses ídolos. O meu nome não tem nada a ver com esses ídolos. Eles são uma coisa e eu sou outro. E eu sou o que fiz o céu e a terra. O mar, o exército do céu e o exército da terra. Isso está em Colossenses capítulo 1, versículo 15 e diante. Tudo foi feito por ele e para ele. Principados, potestades, dominações, tanto o reino celestial como o reino terreno. Tudo foi feito por ele e para ele. Por quem foi feito? Por Yahshua. Não foi por Ial. Ial, ele projeta e Yahshua faz. Isso está em Provérbios capítulo 8, versículo 30. Ele é o mestre de obra de Ial. Ok? Eu estou falando isso para os irmãos entender a palavra. Não fica no meu conhecimento, conhecimento do irmão Shaul, do conhecimento dos irmãos, que não é o nosso conhecimento que vai agregar alguma coisa para vocês. E sim a palavra da verdade. Por isso que a palavra para Filadélfia é: assim diz o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre porta e ninguém mais fecha, e fecha a porta e ninguém mais abre. Esse é Yahshua, meus irmãos. Esse é Yahshua. Nosso Yahshua não andou sobre o mar. Só linkando sobre o mar, quando fala lá nesse Mateus, né, 14, se eu não me engano, ele fala que ele andou sobre o mar, né? Vou te mostrar quem que é que anda sobre o mar. No Apocalipse 13 fala assim, ó: vi então uma besta que subiu do mar. Apocalipse 13 o quê? 13 e 1. Eu vi uma besta que subiu do mar. Aí a gente lembra dos porcos que foram jogados no mar. Os porcos foram jogados no mar. E agora, se eles foram jogados no mar, agora tem uma besta subindo no mar. E o mar significa o quê? Povos, nações e línguas. Ótimo. Você está entendendo? Então quem que é esse que anda sobre o mar? E tem uma revista, eu vou caçar a capa, o irmão vai colocar aí na capa, Emmanuel Macron andando sobre o mar. Andando sobre o mar. Tremendo. Andando sobre o mar mesmo. Agora, pega aí a passagem de Mateus, os irmãozinhos, 14, 22, que você leu naquela hora que a gente estava lendo. Que ele forçou o povo ir para o mar. Mateus 14, 22, fala assim, ó. Logo em seguida, forçou os discípulos a embarcar e aguardar na outra margem. Forçou. Isso é o que está no Mateus. Em Lucas não tem isso não, tá? Em Lucas não tem essa passagem não. Aí continua. Aí ele falou que andou sobre o mar. Até que despedisse das multidões. Tendo despedido, subiu no monte a fim de orar. E a sós, ao chegar à tarde, ali viu sozinho. O barco, porém, já estava na distância de muitos estádios da terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília... Agitado pelas ondas. Águas tempestuosas. Preste atenção que esses links são chaves. A gente viu que o Emmanuel é aquele que anda sobre as águas, que a gente está vendo aqui agora, e que ele é águas tempestuosas. Agora olha lá. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se a eles caminhando sobre o mar.
Caminhando dirigiu sobre o mar. a eles, aqueles discípulos que estavam no barco. Que foi forçado a ir para o mar. Ele caminhando sobre o mar. Isso. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram aterrorizados e diziam: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas, aqui eu vou falar Jesus, que é Jesus Emmanuel, Jesus mesmo. lhe disse logo: tente confiança, eu sou, não tenha medo. Pedro, interpelando, disse: mestre, se tu és, manda que eu vá a teu encontro sobre as águas? E Jesus Emmanuel respondeu: vem. Descendo o barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: mestre, salva-me! Jesus Emmanuel estendeu a mão proximamente e segurou, repreendendo: homem fraco de fé, por que duvidaste? Então aqui você vê que ele andou sobre o mar. No livro de Lucas você não vê que andou sobre o mar. Será que Lucas iria esquecer essa passagem? Uma passagem assim, nossa, um milagre tão grandioso. grandioso. Tão grandioso e visto não só por todos os que estavam no barco? Lucas iria esquecer isso. Você vê então que esse Jesus aqui é aquele que se imerge no mar, se sobe do mar. Esse não é Yalcha. Você vê em Mateus, que fala em Mateus que ele recebe um manto. Um manto vermelho. Escarlate. Em Lucas, ele recebe um manto brilhante. Isso tudo é uma representação. E aí o manto escarlate vermelho, a representação da prostituta que se veste de vermelho. Lá em Apocalipse. Em Mateus está falando que ele recebe uma coroa de espinho. Em Lucas você não tem essa passagem. Nosso Machê não recebe coroa de espinho. É só comparar, irmão. Você vê ali que... tudo isso para nós entendermos. São duas pessoas totalmente diferentes. Se é uma pessoa só, por que precisa ter 4 evangelhos? Entendeu, irmãos? Porque, se fosse 4 evangelhos, um concordando com o outro... Não, tudo bem. Tudo bem. Mas discordam. E você vê que o evangelho de Mateus, as partes que está em Lucas, está em Mateus. Você pode ver, se você comparar um com o outro, assim, você vê que o que está em Lucas ali está em Mateus. Mas se tiver em Mateus e não tiver em Lucas... Desconsidera. Agora agora é questão de excluir mesmo. Você pode considerar só o de Lucas que você vai ir bem certinho. Porque senão você vai estar comendo fermento. Fala agora aquela questão que você falou hoje sobre da Babilônia. Por que eles uma questão, meus irmãos, eu comentei com o irmão Shaul, eu falei com algumas pessoas. E o seguinte, é interessante, né? O pai trouxe isso na minha mente hoje. É interessante que a Igreja Católica perseguiu os judeus na era da Inquisição. Todos lembram e sabem muito bem qual terrível foi essa época, correto? Beleza. Se a Igreja Católica perseguiu os judeus na Inquisição, por que então eles falam que o Deus que eles estão servindo e colocou o povo para servir é o mesmo Deus dos judeus, sendo que eles mesmos perseguiram os judeus e matavam eles? Fala. Não é para se tornar cristão, porque eles não aceitaram o Jesus para se tornar cristão. Mas então tá bom. Então vamos deixar então que eles realmente foi isso. Então por que todas as denominações falam o Deus lá de Israel é o mesmo Deus que os que eu sirvo? Porque você aprendeu na Bíblia da Igreja Católica. Na Bíblia, que colocou na sua mente, no ensino, melhor dizendo, na Bíblia não, no ensino, que colocou na sua mente, que o Deus que você serve é o Deus criador dos céus e da terra, que é o mesmo Deus que está servindo lá em Israel. E os próprios rabinos falam, o Deus que vocês estão servindo não é o meu, não. Não. Eles falam, o Deus que vocês servem não é o nosso Ial. Inclusive, o porco é um animal imundo. Israel, o porco é um animal imundo. É considerado um animal imundo, o porco. E eles nunca entrariam debaixo dessa idolatria e nunca comeriam esse tipo de carne. Se você for naquele muro das lamentações ali e falar o nome Jesus, ele te expulsa dali. Porque você está profanando aquele lugar. Porque você está falando Jesus significa isto é um porco. Eles sabem disso. Eles sabem disso, irmão. Você pode pesquisar rabinos aí. Uns até fizeram um vídeo falando assim. Eles estão falando que o mestre deles se chama um porco. E fala o mestre deles. O mestre deles, porque eles não consideram. Agora, se você falar Yalcha lá em Israel, eles pensam, sabe quem é? Josué. Eles pensam que é Josué, porque Josué tem a mesma etimologia da palavra que também se dá como Yalcha. Porque lá eles não aceitaram Yalcha. Eles não aceitaram Yalcha, mas Josué é a mesma forma de dizer Yalcha. É a mesma coisa. No hebraico, Josué e Yalcha é a mesma coisa.
Irmão, então quer dizer que você está mudando o nome? Você não falou que o nome não pode ser mudado? Não, nós não estamos mudando o nome. A questão é que aqui o povo gosta de falar o nome ao contrário, né? Então, Yalcha é a mesma coisa que você está falando Josué. Não estou alterando o nome. É o mesmo formato do nome. Entendeu? Então, quando nós falamos Iesus, não tem nada a ver com Yalcha, irmãos. Então, agora os irmãos viram isso com muita clareza. É difícil para nós falarmos tudo isso, mas se a Igreja Católica perseguiu os judeus, então por que colocou a gente para adorar o mesmo Deus dos judeus, sendo que eles perseguiram? Não, então tem uma coisa errada. Então significa que a Igreja Católica seduziu todas as nações para que todos comessem na mesa dela, ao redor dela, no domínio da mão dela. Assim ela obteria a riqueza do mundo inteiro. E hoje você vê o Vaticano, o país de todo, que domina tudo. Aí você fala assim, mas tá bom, ainda bem, eu não sou da Igreja Católica. Mas se você é da denominação evangélica... É a mesma coisa. É a mesma coisa, porque a igreja, você pode ver que a igreja evangélica saiu de dentro da Igreja Católica. Uma tipologia, Jezabel e Atalia. A Atalia saiu, era filha dela. E a Atalia botou, assim como a mãe, botou ali o Reino do Sul, né? Ou o Reino do Norte? Reino do Sul. O Reino do Sul em idolatria. Sendo que o Reino do Norte, a mãe também tinha colocado em idolatria. Sim. Manteve todo o povo debaixo da idolatria. Todo o povo debaixo da idolatria. Então, mas eu sou evangélico, sou da igreja. Não, irmão, é a mesma coisa, que é um sistema. Entendeu? É um sistema hoje, o mundo, sistema religioso, tudo adora Satanás. Todos, sem exceção. A partir do momento que você é liberto, é quando você é imerso no nome de Yal e Yalcha. Aí você é liberto. Ali você lava suas vestes. Você vê que os 144 mil, fala assim, eles são virgens e não se contaminaram com mulheres. Né? Um momento a gente contaminou sim. A gente foi do mundo ou da igreja evangélica. Só que a partir do momento que a gente se emergiu no nome de Yalcha, nossas vestes foi lavada. E nós mantemos nossa veste branca, porque a gente não fala mais o nome colocando como nosso Criador, o nome Deus, o nome Zeus, o nome Jesus. A gente sabe que o nosso Criador é Yal e Yalcha. Exatamente. Você está entendendo? Então, que fique claro para os irmãos, que isso fique registrado, né? Nós estamos aqui não é para criticar você, mas para falar contra o sistema religioso que foi implantado por Satanás para seduzir todas as nações, tá? E eu espero que esse vídeo venha trazer edificação, venha trazer o entendimento que vem do Espírito na sua vida, que muitos venham sair de todo o sistema faccioso, religioso, tá? Venham sair totalmente. É porque o pai fala, Yal não habita em templos feitos por mãos humanas. O templo é você. Não, Estevão falou com os sacerdotes. Yal não habita em templos feitos por mãos humanas. Aí o que aconteceu com ele? Estevão foi apedrejado e morto. Foi morto. Aí você fala assim, então quer dizer... Então, que Yal habita então em templos feitos por mãos humanas. Não habita. Eu vou construir aqui. Não, irmão, não. Tá fora. Esse evangelho tá fora. Mas o que falta para os irmãos que estão em denominação Igreja Católica é ler, irmãos. Por isso que fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Falta os irmãos ler. Você vê que Estevão fala claramente, Yal não habita em templos feitos por mãos humanas. Então eu vou congregar ali numa igreja ali. Entendeu? A palavra igreja, irmãos, é ajuntamento de pessoas. Você quando se reúne em pessoas, vamos supor, o Marco está reunido aqui em casa. Nós dois somos uma igreja. Somos igreja de Yalcha. Nós dois somos. Eu não tenho que colocar aqui, igreja de Yalcha, uma placa enorme aqui. Por quê? A partir do momento que a pessoa coloca igreja universal, igreja quadrangular, igreja, é tudo ali uma divisão. Exatamente. É uma divisão, porque um acredita no arrebatamento. É só um arrebatamento. Um é pós-tribulacionista. O outro acredita que tem o segundo arrebatamento. O outro fala assim, não tem arrebatamento nenhum, não existe isso não. O céu é na terra. Né? Aí outro fala assim, outro já prega assim, vamos fazer o céu descer na terra. Vamos fazer o céu na terra. Aí profetizam e ainda cantam hinos assim. Vamos fazer o céu descer na terra. Céu descer na terra, irmãos? Nossa, céu descer na terra é a representação de Satanás descer na terra. São dois reinos diferentes, por isso que o apóstolo Paulo ele falou, existem dois tipos de corpos, existe o corpo terreno e existe o corpo celestial. Você vai ver isso em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 ao 48.
Está lá claramente, explicitamente. Existem dois corpos que habitam em lugares diferentes. O que nós estamos buscando é o que o apóstolo Paulo falou. Nós estamos buscando ser o quê? Revestido de um corpo incorruptível, porque o corpo que nós estamos é um corpo corruptível. Eles estão esperando para serem ressuscitados e nós estamos esperando para serem arrebatados. Os dois acontecem no mesmo tempo. Ou seja, tanto aqueles que foram vencedores de todas as eras das igrejas vão ressuscitar, tanto aqueles que estão vivos, que conhecem o nome de Yahweh e Yahshua e servem seguindo a norma, os parâmetros da palavra, seguindo fiel à verdade, esses também serão retirados da terra. Que arrebatamento significa arrancar a força. E é isso que nós estamos buscando. Mas para isso, nós temos que fazer a nossa missão. A nossa missão é falar para vocês essa verdade agora. Se vocês estão dentro de denominações, dentro de templos religiosos, vocês literalmente não Satanás. Estão servindo a Yahweh e a Yahshua, e sim a Satanás com seus anjos e demônios. Ok? Então fica na paz do nosso Pai Eterno, Yahweh, nosso Pai Supremo, Yahweh, e nosso Pai Eterno, Yahshua, nosso Mashiach. Tá bom, meus amados irmãos? Eu espero que isso venha trazer edificação para toda a sua casa. Tá? Assim seja. A paz de Yahshua, irmãos. Viemos aqui como os atalaias de Yahweh. Atalaia de Yahweh, conforme Ezequiel. E se os irmãos estiverem vendo esse vídeo, né, na tribulação, fique firme, porque você morrer pelo nome, o seu galardão é enorme. E é preparado o reino celestial. O reino celestial. Vamos participar do reino celestial, mas tem que morrer pelo nome. Tem que morrer pelo nome. Tá? Não é nome de Deus, não é só trocar o nome. Não é só trocar o nome, é literalmente louvor, irmão. Não troca o nome de louvor. Irmãos, vocês estão vendo isso? Não troca o nome de louvor. Vou pegar o louvor da denominação, vou trocar porque eu acho lindo. Cuidado, porque irmãos. Aquele louvor foi direcionado a Satanás. Foi totalmente direcionado. Aquele louvor é direcionado a Satanás. Não tem como você trocar os nomes. A sedução. Nós não temos, irmãos, o que louvar nessa terra. Nós não temos o que louvar nessa terra. Sabe? Isso está no Salmo 137. Eles estão ali falando assim, ó. Nós estávamos nos canais de Babilônia e os nossos raptores pedimos canções de Sião. Canções de Sião. Cante-nos um cântico de Sião, porque aqueles que vão ser retirados da terra no primeiro arrebatamento, uma parte desse grupo já vieram do reino celestial para cumprir uma missão na terra. Por isso há corpos naturais e há corpos celestiais. Por isso há corpos naturais, assim como é o corpo terreno, também será aqueles que são terrenos. Assim como veio o segundo Adão, que é corpo celestial, assim também virão aqueles que são celestiais. Então veio na terra. Né? Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, olha, ficais atentos, porque vós tivesse em vosso meio anjos. Vocês tiveram no meio de vocês acolheram anjos. Vocês acolheram anjos, entendeu? E não é anjo, irmão, de asa. Não, você vê anjo desse céu, aurora assim, ó. Não, irmão. Não, é esse corpo mesmo, entendeu? Porque anjo significa mensageiro. Mensageiro significa enviado. Mensageiro de Yahweh, enviado de Yahweh para trazer a palavra, trazer a verdade. Entendeu, e nesse tempo final. Então, os irmãos, cuidado com essa questão de louvor. Nós não temos alegria nessa terra em falar assim, nós vamos participar das coisas dessa terra. Nós não queremos nada dessa terra. Nada mais nos importa nessa terra. O que nos importa agora é chegar diante de Yahweh e de Yahshua, estarmos diante deles, servindo todo o tempo. Sabe? Isso é o que nós almejamos. E essa é a palavra da verdade. Que os irmãos fiquem firmes. Se você está ouvindo esse áudio, vendo esse vídeo, e está... se já aconteceu o arrebatamento, eu falo para você, permaneça firme. Permaneça firme. Se você estiver sendo perseguido, permaneça firme. Esse áudio vai ser baixado, vai estar no pendrive também, vai ser divulgado, tá? Então permaneça firme. Firme, meus irmãos. Porque se você for morto pela palavra do testemunho, você vai receber o seu galardão. Eu quero só ler para a gente concluir, para confirmar essa passagem, que a gente não fala da nossa cabeça não. Tá aqui, ó, Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, na abertura do 5º selo, diz assim: quando abri o 5º selo, vi sobre o altar almas daqueles que tinham sido imolados, ou seja, mortos, decapitados, por causa da palavra de Yahweh e do testemunho que eles tinham prestado. E eles clamavam em alta voz: até quando, santo, mestre, santo e verdadeiro, tarda
tardarás em fazer justiça, vingarás o nosso sangue contra os habitantes da terra? A palavra fala assim, ó. A cada um deles foi dada então uma veste branca, conforme na tribulação, e na grande tribulação, melhor dizendo, eles vão morrendo, eles vão subindo. Vão morrendo, vão subindo, ok? E lá na hora eles recebem as vestes brancas. E aí fala assim, olha. A cada um deles foi dada então uma veste branca, e foi-lhes dito que também repousasse por mais um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus companheiros e irmãos, que seriam mortos como eles. Entendeu? Então, ou seja, eles precisam ser mortos para que se completar o número na grande tribulação. Você entendeu aí? Companheiros e irmãos. Eu ia comentar depois. Aí quando você pega Apocalipse, meus irmãos, Apocalipse, no capítulo 7, olha só para você ver, ó. Capítulo 7, versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra e disse-me: estes aí que estão trajados com vestes brancas, quem são? De onde vieram? Perguntou para João e Johanna. E eu lhe respondi: meu mestre, tu é quem sabes. Ele então me explicou: estes são os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Porque em Apocalipse capítulo 6, no 5º selo, esses são os que guardaram a palavra do testemunho de Yahweh e de Yahshua na terra, na grande tribulação, que vai ser dias terríveis. Tá bom, meus irmãos? Então essa é a palavra para os irmãos. E eu quero falar para os irmãos o seguinte: permaneçam firmes. E vocês que estão ouvindo isso e ainda o arrebatamento não aconteceu, eu quero dizer para vocês: ainda é tempo de acordar do sono profundo. Tá? Ainda é tempo. Filhos de Yahshua vão ser encontrados que ainda não foram encontrados, porque ainda tem uns para ser selados. E aqueles que não são filhos de Yahshua, que entram também na condição de arrebatados também, porque reconheceram a palavra da verdade. Tá? Esses também recebem o privilégio de serem arrebatados. Um ensinamento como esse, meus irmãos, não vem de nós, vem de Yahshua. E você não encontra em lugar nenhum essa mensagem que nós estamos passando para vocês agora. Tá bom? Que a paz seja com os irmãos, com a sua família, e que guarde vocês, tá? Em tudo que vocês fizerem. E que o Espírito de Yahshua repouse sobre cada um, dando o espírito de sabedoria, o espírito de conhecimento, o espírito de entendimento, o espírito de fortaleza, o espírito de conselho e o espírito de temor. Esses são os 7 espíritos de Yahweh que está sobre Yahshua. E Yahshua entrega para aqueles que buscam a Ele, dando todo conhecimento e entendimento, principalmente entendimento, que é o discernimento dos segredos de Yahweh e de Yahshua, tá bom? A paz seja com todos, assim seja. A paz de Yahshua, irmãos.